confesso que esse tema para mim é um desafio. Falar das mulheres cristãs num mundo que a gente chamou de feminista, né? Não lembro de ter participado de um culto no ambiente luterano com um tema parecido com esse, onde foi tratado. Vocês já tiveram num culto luterano? Eu nunca tive, então para mim foi um desafio. A Marina disse que já teve. É um assunto atual e a gente precisa buscar na palavra de Deus alguma orientação sobre isso também, né? A gente para se perguntar hoje em dia qual que é o papel da mulher cristã numa sociedade que se percebe às vezes confusa quanto ao papel que cada um é chamado a desempenhar, né? E a gente hoje vai falar sobre o papel da mulher, mas semana que vem é o papel do homem, então os homens se preparem que tem pra gente também semana que vem, né? Antes de chegar no texto bíblico, eu preciso fazer uma distinção. E olha só como o nosso povo aqui está atento, né? Quando eu falei que ia propor esses assuntos nos nossos cultos, mais de uma pessoa, não foi só uma, chegou para mim e disse: pastor, eu vi os assuntos, dá uma pesquisada sobre as diferenças entre feminismo e femismo, né? E eu confesso que não tinha olhado com muito cuidado para isso ainda. Eu até cheguei a pensar em trocar o título de hoje, mas resolvi deixar assim porque o feminismo é o que a gente mais ouve, né? É um termo mais comum aos ouvidos. Quem já tinha ouvido falar em femismo? Levanta a mão. Alguns, desse lado aqui estão mais informados sobre o assunto. Aqui já não tinha tantos, né? Embora nem sempre o termo feminismo é compreendido como ele deveria, mas deixei ele ali para provocar nosso pensamento, né? E lendo sobre o assunto, pelo que eu entendi, o feminismo está mais ligado com a promoção de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Tá certo? Isso aí, né? Só que, claro, como todo grupo, né? Um grupo de ideias é bastante amplo. Às vezes não há tanto consenso nessas definições. Dentro do grupo dos feministas, ou das feministas, existem homens feministas também, se consideram alguns mais radicais, né, e dão alguns passos a mais, outros menos. Já o femismo, né, ele está mais engajado com a ideia de uma supremacia da mulher em relação ao homem. Então o femismo seria o contraponto do machismo, né? E se o machismo colocou o homem acima, o femismo tenta colocar a mulher acima. Mas como eu não sou sociólogo, né, e sim teólogo e pastor, eu prefiro que a gente olhe para dentro da Bíblia e deixe Deus falar com a gente por meio dessa palavra que a gente leu e que a gente ouve e que é uma palavra viva, né? E aí a gente se pergunta como é que Deus, a Bíblia, nos apresenta a figura da mulher, né? Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado para aquilo que a palavra do Criador, o Criador da humanidade, diz sobre o que significa ser homem e o que significa ser mulher. Infelizmente, ao longo da história da humanidade, a mulher foi desvalorizada. Isso é consenso, né? Ao longo da história isso aconteceu. E ainda hoje, né, dados recentes aí nos dizem que no Brasil, 1 a cada 3 mulheres com mais de 16 anos já sofreu ou sofre alguma violência física ou sexual, na maioria das vezes dentro de casa. É um número bem alto, né? 1 a cada 3. Muitas vezes pelos seus parceiros, seus ex-parceiros, né? Não é sem motivo que se levantam bandeiras de movimentos para defender as mulheres. Talvez você já tenha ouvido, ou até mesmo já se pegou pensando, de que a Bíblia é um livro machista e ultrapassado. Já ouviram isso? A Bíblia é um livro machista. É um livro velho. Tem uma boa quantidade de pessoas que pensam assim. Mas eu quero convidar vocês a olhar com um pouquinho mais de cuidado e perceber que, por um lado, a Bíblia conta a história de pessoas, conta a história de povos e de culturas que se desenvolveram sob as consequências do pecado e foram subjugando uns aos outros. Muitas vezes homens subjugando mulheres. Por outro lado, muito antes do feminismo levantar a bandeira da igualdade entre homem e mulher,
Deus já tinha manifestado isso. Deus já colocou o ser humano, homem e mulher, lado a lado. Já no relato da criação. A mulher foi criada de maneira tão especial quanto o homem. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele fundamenta igualdade entre as duas versões da humanidade. A humanidade tem duas versões, a versão macho e a versão fêmea. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, Gênesis, né? A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou a humanidade em somente duas versões, versão macho e versão fêmea, homem e mulher. E homem e mulher são absolutamente iguais em valor diante de Deus. Não tem diferença. Se você por acaso já ouviu algo diferente, dizendo que o homem é mais do que a mulher, ou que a mulher é mais do que o homem, essa pessoa está enganada. Diante de Deus, homem e mulher têm exatamente o mesmo valor. E na sequência de Gênesis, Deus revela mais detalhes sobre a sua intenção ao criar o homem e a mulher. Um pouquinho mais adiante em Gênesis, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. A ordem da criação, o homem primeiro, depois a mulher, às vezes a gente acha que o homem é mais importante, só por causa da ordem. Não tem nada a ver com o valor de um e de outro. Deus só estava querendo mostrar o quanto um precisa do outro. Um precisa do outro. Deus vai criando as coisas, vocês vão lembrar do relato da criação, e Deus sempre vai dizendo que ficou bom, né? Ele criou tal e tal coisa e viu Deus que era bom. E criou mais alguma coisa e era bom. Só tem uma coisa ainda naquele mundo perfeito que Deus diz: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja sozinho. E é interessante que a narrativa bíblica vai conduzindo as coisas para que o homem percebesse que não era bom estar sozinho, que faltava algo. Deus vai trazendo os animais para que o homem desse nome na narrativa de Gênesis, e Adão foi percebendo que todos os animais, as espécies que chegavam até ele, sempre tinha um exemplar macho e uma fêmea. Mas não tinha ninguém que completasse o Adão. O Adão foi o único animal dotado de razão, né? Um ser diferente. Ninguém que fosse semelhante a ele, ninguém como ele. E parece que Deus vai conduzindo as coisas para que o homem pudesse sentir: está faltando algo, né? Tem alguma coisa errada aqui. E aí Deus faz o homem dormir um sono pesado. E da costela, ou seja, uma parte que está ao lado, não está nem acima, não é da cabeça e nem do pé, é da costela, Deus forma a mulher. E depois de tudo pronto, as mulheres vão gostar disso, né? A mulher é como se fosse o grande finale da criação, a obra-prima de Deus. Deus traz: olha, aqui está a versão que eu fiz, né? Imagina Eva no mundo perfeito, sem pecado, né? Porque o pecado estraga as coisas, o pecado nos deixa feios. Eva devia ser um exemplar lindo de mulher. Deus conduz a mulher ao homem como algo especial. E quando o Adão conhece a Eva, sabe o que ele diz? O que ele diz? Uau! Uau, né? A palavra hebraica lá tem aquela expressão do agora sim. Finalmente, eu já estava olhando todas as coisas aqui na criação e estava faltando alguma coisa. Agora sim, eu não ia conseguir mais viver sem me sentir completo. E aí ele diz, depois do agora sim, uma exclamação, ele diz: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, né? É como se fosse a primeira chavecada da história da humanidade, né? Essa sim é osso dos meus ossos. Não sei se era muito romântico, mas foi assim que Adão se referiu a Eva, né? Primeira poesia que um homem fez para a mulher. E Deus faz o primeiro casamento, e nesse trechinho a gente percebe que existe a ideia de complemento um do outro. Homem e mulher têm sim funções diferentes, têm jeitos diferentes, têm anatomias diferentes, mas eles se complementam. Eles foram criados para viver em harmonia e cooperação, trabalhar juntos. Estava tudo tão bom, né? Só que aí a Bíblia conta também, no capítulo seguinte, em Gênesis 3,
que algo de muito ruim aconteceu. E o plano original do Criador foi completamente afetado por uma coisa que a gente chama de pecado. E aí a igualdade é distorcida depois da queda. O diabo entra na história colocando dúvida no coração do ser humano. Deus tinha dado uma ordem, uma única ordem para o ser humano. Eles poderiam usufruir de todo o jardim. Imagina, tudo que era árvore que tinha lá, podem comer de tudo. Só não deveriam comer do fruto de uma árvore, porque quem comesse daquele fruto, Deus tinha dito, certamente morrerá. A morte é consequência do pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado, o que você ganha com o pecado é a morte. E a história, como é contada em Gênesis, diz que a mulher estava caminhando pelo jardim, provavelmente o homem estava junto, e Satanás vem e semeia dúvida. Ele tira o foco da abundância e coloca na escassez. Eles podiam comer de todas as árvores, todas eram boas. Mas ele coloca, mas tem uma que não dá, né? É como se o diabo estivesse provocando, assim, sabe por que vocês não podem comer do fruto dessa árvore? Porque Deus é daqueles muito gulosos e Ele quer o melhor para Ele. Essa aqui é a melhor. Ele quer só para Ele e não quer que vocês comam. Essa fruta aqui, dessa árvore, Deus disse para não comer, essa é a mais gostosa. Ele está guardando só para Ele. Olha só para a árvore, olha para os frutos, né? E a Bíblia diz que era bonito mesmo. Quer saber mais? Na verdade, essa árvore aqui é o segredo de Deus. Porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser iguais a Ele. Vocês acham que Deus é bom? Se Ele é bom, por que Ele não deixa vocês comer desse fruto, que é o mais gostoso, para ser igual a Ele? Percebe como o diabo coloca dúvida, coloca a humanidade contra Deus. E a história conta que a mulher cede à tentação e come do fruto e dá para o homem, e o homem também come. E não é o fato de comer ou não comer, mas a desobediência. Existia uma ordem. Pode tudo, menos isso. Agora, o desejar querer ser como Deus, duvidar do que Deus diz, é aí que começa o pecado. E é nesse momento em que toda a criação é drasticamente afetada. Aí a desarmonia entrou na natureza. A desarmonia entrou no relacionamento entre a natureza e o ser humano. Entre o ser humano e a natureza. A desarmonia entra no relacionamento entre homem e mulher. E entrou inclusive no relacionamento entre o ser humano e Deus. Tudo é deformado pelo pecado. E assim, a partir desse momento, a relação de cooperação entre homem e mulher passa a ser uma relação de competição. Foram criados para cooperar. Agora passaram a competir. Se antes o homem admirava a mulher, lembra do agora sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Agora o Adão está acusando a mulher. Adão responde para Deus, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Adão está dizendo, o problema é ela, né? Antes era carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Agora sim tudo está completo. Entrou o pecado no mundo? Não, Deus, não é comigo o negócio, foi ela. E um fica empurrando para o outro a culpa. E Adão está errado. Porque era Adão quem recebeu a regra primeiro. A responsabilidade primeira era dele. Ele tinha que ter dito, sim, erramos. O mínimo que Adão precisava fazer era dizer, nós dois desobedecemos e eu assumo a culpa, porque a regra foi dita primeiro para mim. Mas não foi o que aconteceu. Deus começa a mostrar as consequências dessa desobediência. E aí tem problema para todo lado. E eu não vou entrar no mérito de todos os problemas, mas para o nosso assunto hoje, interessa saber que o pecado distorceu profundamente a relação entre homem e mulher. É uma das consequências, dizendo para a mulher, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará, ou ele a dominará. É como se Deus estivesse dizendo, por causa disso que vocês fizeram, você, mulher, vai querer ser melhor do que o seu marido. Mas ele, querendo provar sua autoridade, vai governar sobre você. E não é uma praga que Deus está rogando, mas é uma constatação. A partir de agora, com tudo alterado, vai ser assim. Com o pecado em vocês, não tem jeito. Infelizmente, em lugar de respeito e de admiração,
a relação passa a ser de dominação. Não é a vontade de Deus, não era para ser assim, mas é a consequência da nossa desobediência. Em lugar de cooperar, homem e mulher passam a viver em competição. E a história da humanidade tem demonstrado como as mulheres foram desprezadas, foram subjugadas em tantas manifestações culturais diferentes. Isso não é exclusividade dos povos, assim, daqui e dali. Até com o povo de Deus isso aconteceu. O povo de Israel também subjugou suas mulheres. A sociedade judaica era extremamente centrada no homem, né? No patriarcado. Mas aí vem Jesus, o Messias prometido, ele entra na história e ele começa a mostrar sinais de um reino diferente. Jesus reafirma a igualdade entre homem e mulher. Isso em vários momentos. Ao longo do ministério público de Jesus, não são poucas as vezes que as mulheres são as protagonistas da história. Jesus dedica tempo para estar com as mulheres, para conversar com elas. E olha que naquela época era vergonhoso para um homem falar com uma mulher em público, né? Um homem não deveria dirigir a palavra para uma mulher em público. Jesus quebra essa barreira cultural e conversa diversas vezes com mulheres. É como se Jesus metesse o pé mesmo na cultura machista e vai incluindo mulheres nas suas viagens, nos seus milagres, na tarefa da evangelização. Jesus, certa vez, protegeu uma adúltera, né? Lembra da história aquela que queriam apedrejar? E ele vai lá e protege ela. Pergunta quem é que não errou ainda. Esse pode atirar a primeira pedra. Jesus conversa com uma mulher de fama ruim no poço. Uma mulher que não tinha uma boa fama no lugar e ainda era samaritana. Os judeus nem gostavam dos samaritanos. Jesus vai lá e fala com uma mulher samaritana. Jesus frequenta a casa de mulheres, Marta e Maria. Se compadece de uma viúva cujo cortejo do único filho estava saindo pela cidade. Jesus se encontra com diversas mulheres invisíveis, mulheres esquecidas, mulheres doentes e até as de má fama. E todas elas foram amadas e valorizadas por Jesus. Nenhuma delas foi desprezada. Muito antes do feminismo levantar uma bandeira de igualdade, Jesus foi levantado na cruz para pagar a culpa do nosso pecado e restabelecer o valor da mulher entre a gente. As mulheres estão até na genealogia de Jesus. E nas genealogias, ainda mais para um judeu, né? Colocar mulher aqui, o que interessa é o nome dos homens, né? E na genealogia de Jesus, escrita em Mateus, que foi escrito para judeus, lá está várias mulheres. Inclusive, algumas até de fama duvidosa também. A prostituta Raabe está nessa genealogia. A Batseba, daquele caso de adultério com Davi, está nessa genealogia. Fazem parte da linhagem de Jesus. E tudo isso dentro de uma cultura muito centrada no homem. Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição? Mulheres. Numa cultura onde o testemunho de mulher nem válido era. Mas as primeiras a verem o túmulo vazio são mulheres. Agora, diante de tudo isso que a gente pensou, eu quero voltar no texto bíblico que a gente leu hoje no culto, para a gente perceber algumas coisas simples. Existe um modelo divino, para a gente mudar as palavras então e não ser feminismo, né? Um modelo de feminilidade, um jeito de ser mulher que a Bíblia apresenta. E curiosamente é um texto do Antigo Testamento, é um texto de sabedoria, escrito por um homem, mas com inspiração do Deus que criou homem e mulher com funções e anatomia e vocações diferentes, mas que considera homem e mulher com igual valor. E esse texto é muito conhecido. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que os rubis, mais preciosa que muitas pedras preciosas, né? Essa palavra virtuosa, na Bíblia, ela está associada à força. A mulher virtuosa é uma mulher forte. A mesma palavra é usada em outros contextos para se referir à força de uma tropa. Alguns aqui são militares, sabe a força de uma tropa, né? Ou seja, a Bíblia apresenta a feminilidade não como aquela princesa indefesa trancada numa torre, né?
à espera do príncipe encantado, como a gente cresceu vendo as histórias da Disney, Bela Adormecida, Branca de Neve, né? Não é exatamente assim que a Bíblia descreve a imagem da mulher como uma princesinha frágil. Mas o modelo bíblico é de uma mulher forte. Talvez mais parecido com a Capitã Marvel ou a Mulher Maravilha. Alguém que, em si mesmo, tem uma força que às vezes a gente nem conhece. Essas mulheres, dizem a Bíblia, se vestem de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Muitas vezes, quando o marido desmorona, a mulher vai lá e levanta ele dizendo, levanta a cabeça, nós vamos conseguir, nós vamos dar um jeito, né? Às vezes o marido já está para jogar a toalha e a mulher vai lá e coloca o homem para cima de novo. O modelo divino, ele inclui caráter, determinação. A Bíblia diz, a gente leu, que a mulher, segundo o coração de Deus, ela pode trabalhar em casa, pode trabalhar fora, né? Ele compra campo, faz negócios, né? É hábil. Mas o foco dela está sempre na família e no amor a Deus em primeiro lugar. Isso a gente percebe em vocês, mulheres cristãs. E aqui hoje não vai dar tempo da gente explorar esse texto com mais cuidado, se nos detalhes. Eu guardei algumas coisas para terça, no nosso bate-papo online, a gente conversar mais sobre esse texto de Provérbios. Mas para terminar a reflexão de hoje, eu confesso que não conhecia, um relato do reformador Martinho Lutero, personagem principal da Reforma Protestante que influencia a igreja até hoje. E ele escreve para um amigo algo a respeito da sua esposa, da Catarina, né? Ou a Kate, como ele chamava. Kate é já traduzido para o inglês, né? Não sei como é que ele falava isso em alemão, mas o nome dela era Catarina von Bora, né? E ele escreveu assim, numa carta falando para um amigo, a minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também. Algumas traduções dizem que aqui há alguns risos, né? Em boa forma. Sem ela eu ficaria totalmente perdido. Ela cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de raiva. Ela me ajuda no meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, de Cristo, né? Ela é o maior presente que Deus já me deu nessa vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo o que já tem acontecido, ou seja, de tudo aquilo que estava acontecendo da reforma, né? Espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. A gente quase não lembra da Catarina, né? Da esposa do reformador Martinho Lutero. É uma pena que quando a gente fala de reforma, geralmente só se fala em Lutero, se fala em Calvino, se fala em Zwinglio, sem mais quem, né? Sempre homens. E não se menciona o nome daquelas mulheres que estiveram não por trás, mas do lado dos seus esposos naqueles momentos, talvez os mais decisivos, né? E eu fiquei olhando para esse relato e, de certa forma, me identifiquei também. Sem a crise eu fico totalmente perdido. Totalmente. Ela está fazendo cara feia agora, né? Ela não gosta quando eu cito ela. Mas é ela, assim como a Catarina com Lutero, que me aguenta no meu mau humor, né? Quando as fases mais baixas pegam a gente, né? Quando quase aquela depressão quer se abater. Quando eu acho que as coisas não vão dar certo, geralmente é ela que diz, vamos lá, vai dar certo, né? Talvez vocês nem vejam muito a Cris aqui na frente, porque ela não vem falar em público. Mas ela me ajuda um monte no trabalho. Talvez nem ela sabe disso. E quem sabe eu preciso dizer mais isso. E acima de tudo, assim como a Catarina, ela também ama Cristo. Esse é o grande diferencial da mulher cristã, né? De amar a Deus acima de todas as coisas. A gente precisa valorizar e respeitar muito a força da mulher. As mulheres são fortes, elas não são o sexo frágil. São muito fortes. E se às vezes as mulheres não se sentem fortes, está tudo bem. A gente não precisa ser forte sempre. Deus é mais forte do que todos nós. E Ele está sempre de braços abertos para acolher quando as depressões chegam não só para os homens, para as mulheres também. E que bom quando Deus coloca homens fortes do lado de mulheres fortes, para um ajudar o outro. O valor da mulher
não está exatamente no fato de ser mulher, assim como o valor do homem também não está no fato de ser homem. Mas o nosso valor está demonstrado na cruz, no amor de Jesus. É ali que a gente tem valor. A Vanessa lembrou isso muito bem na confissão hoje. Quando a gente se coloca diante de Deus, nós não somos nada. Sejamos quem sejamos, mas Deus em nós é tudo. E eu termino com o versículo, o último que nós lemos. A formosura, a beleza, é uma ilusão. A beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor Deus, essa será elogiada. Amém.